Olá, eu sou Larissa Magalhães, do Instagram @praladaterapia, sou terapeuta de constelações familiares, professora de autoconhecimento e nesse vídeo eu vou te explicar o que são as constelações familiares. Então, antes de te explicar o que é a constelação familiar, eu já vou te trazer a clareza que não é muito fácil e muito simples entender o que é. Não que você não seja capaz de entender, tá? É porque aqui no YouTube, pelo menos, você não consegue encontrar um vídeo que te explique direitinho. Porque constelação familiar é algo que a gente segue, além de ser uma técnica, é algo que a gente segue. Vamos chamar de, pode ser uma filosofia de vida, algo que possa te guiar na sua vida. Uma relação que você vai construir com o todo através dessa visão das constelações familiares. Só que por ser um assunto muito subjetivo, muito amplo e falar de amor, às vezes a gente não consegue explicar direitinho. Então, aqui eu vou tentar ser bem sucinta e bem direta para que você entenda de fato como funciona essa técnica. A constelação familiar sistêmica foi trazida pelo alemão Bert Hellinger. Pode ficar tranquilo que eu vou te explicar quem foi Bert Hellinger num outro momento, tá? E pode ir tirando da sua cabeça o link entre constelação familiar e astrologia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O termo constelação familiar é uma tradução do alemão Familienaufstellung, que significa representação ou colocação. Eu gosto de imaginar a nossa família, o nosso sistema, como se fosse uma constelação. Imagina aí uma constelação, várias estrelinhas. E cada estrela tem o seu lugar nessa constelação, certo? E assim é o nosso sistema familiar, assim é o todo. Constelação familiar sistêmica, ela sempre vai falar de um sistema. Então, olha o sistema da sua família. Qual é o lugar que você está no seu sistema? Você é filho, você é mãe, você é irmão. E aquela estrelinha que representa você está ligada a várias outras estrelinhas, assim como o nosso corpo. A minha mão está ligada à minha outra mão, ao meu pé, à minha cabeça e juntos formam o meu corpo e assim formam o seu também. O que eu gosto muito da constelação familiar é que ela é uma terapia fenomenológica. E o que isso significa? Significa que a gente vai lidar com as coisas como são. Não existe julgamento dentro da constelação familiar, tá? Então, quando a gente olha as coisas como são agora, isso dá a liberdade para que a gente faça alguma coisa para mudar como as coisas estão. Então, a gente entende que na constelação familiar, se tem algo que está apertado, se tem algo que está modificado de um jeito negativo, significa que você não está no seu lugar. Assim como uma estrela mesmo numa constelação. Se ela estiver num lugarzinho errado, se ela estiver num lugarzinho que não pertence, ela está ocupando o lugar de outra pessoa. E a constelação familiar, ela vem nesse convite para que você tome o seu lugar, o lugar daquela estrelinha que é você. E também cada sistema familiar carrega uma egrégora, carrega uma energia. Imagina só, esse copo veio de algum lugar. Alguém fez esse copo, alguém comprou esse copo até ele chegar nas minhas mãos. E ele carrega uma energia, é o que a gente chama de campo morfogenético, tá? Ele simplesmente apareceu aqui? Não, não aconteceu isso. Então ele veio de algum lugar. Então ele tem uma história, tá? E essa história, a todo mundo que ele está ligado, inclusive a mim que estou segurando ele aqui nesse momento, faz com que ele tenha um campo morfogenético. É o que a gente pode chamar de energia mesmo, tá? Então você que tá aí, você não tá sozinho. Independente se você tem família perto ou não, você veio de algum lugar, você pertence a algum sistema. E a constelação familiar vem para te ajudar nesse nível, para que você tome o seu lugar dentro do seu sistema, porque assim a gente consegue ter uma vida mais leve, a gente consegue fluir com o nosso caminho de uma forma mais leve. Então as constelações familiares, elas vêm para entender de onde que a gente veio, qual é esse campo familiar, qual é esse campo morfogenético da nossa família mesmo. E para poder te ajudar a entender isso melhor, a gente faz a técnica da constelação familiar. E o que determina a história da nossa família? As coisas que cada um de nós faz, certo? Então você que está aí agora vivendo a sua vida,
você está construindo uma história. E assim foi com a sua mãe, com seu pai, com todos os seus ancestrais. E o que determina esse campo da família, essa energia que liga toda a família, são as coisas que a gente faz e que a gente deixa de fazer. São níveis muito, muito profundos, que a gente fala que são níveis profundos de alma, porque às vezes a gente não sabe o que os nossos bisavós, tataravós, o que fizeram lá atrás, mas essas informações estão contidas no nosso campo, estão contidas nessa energia do nosso sistema familiar. E é impossível a gente falar de constelação familiar sem a gente falar de amor. E não é esse amor que a gente imagina entre duas pessoas apaixonadas, entre mãe e filho, mas é o amor como a vida mesmo. Por isso que é muito comum que a gente confunda constelação familiar com algo ligado à religiosidade, à religião, não tem nada a ver com isso. A gente entende pela constelação familiar que tudo o que acontece é por amor. Imagina só. A sua vida é um rio, a vida como todo, a vida de todos, a vida dos seus familiares, dos seus amigos, a vida. Tudo é um rio, ok? E esse rio é o que a gente chama de amor. Porém, para que esse rio corra para um lugar leve, para que ele consiga ter um fluxo leve, a gente precisa ordenar esse rio, né? As margens do rio. Então, as margens do rio são as ordens do amor. Eu vou falar num outro vídeo, explicar direitinho o que são essas ordens do amor, tá? Porque é algo muito complexo e muito profundo. Porém, o que a constelação familiar faz é ordenar esse amor. Então, vamos imaginar que você esteja com alguma questão aí na sua vida agora, tá? Você está com uma questão financeira, por exemplo, eu não consigo ter dinheiro. Ou uma questão afetiva, eu não consigo ter um relacionamento. Quando a nossa vida está correndo de um jeito que tem algo que parece que empaca, é porque esse amor está desordenado. Você pode estar ocupando energeticamente, vamos falar assim, para ficar mais fácil de entender, o lugar de outra pessoa. Você pode, inclusive, estar honrando uma outra pessoa lá de trás de uma forma negativa. É muito comum que a gente, quando vai entender a constelação familiar, a gente tenta saber como é que a gente chegue em algumas histórias, alguns exemplos, porque a constelação familiar, ela foi criada, ela foi trazida através dessas dinâmicas familiares, dessas dinâmicas do sistema. Então eu vou pedir para você imaginar uma historinha aí agora. Vamos supor novamente que você não consiga ter relacionamentos. Você tem dificuldade em ter relacionamentos. Quando a gente abre uma constelação familiar, e é comum que a gente fala abrir uma constelação familiar, porque a gente vai lidar com esse campo ali no momento, a gente pode entender que às vezes você está ocupando o lugar, às vezes de uma tia, da sua mãe, do seu pai, que não puderam ter relacionamentos afetivos por qualquer motivo. Imagine agora pessoas que foram para a guerra, lá atrás. Muita coisa aconteceu que você nem imagina. Às vezes você pode estar vinculado a essas pessoas aí nesse momento agora. E talvez seja essa a sua questão da sua vida. Ok, mas o que eu faço com isso, Larissa? Se as pessoas fizeram o que fizeram, eu não tenho nada a ver com isso. Bom, você não tem nada a ver com isso agora, mas você está ligado a esse sistema. Então, quando a gente consegue dar um lugar a essas pessoas e dar o lugar delas a elas, na verdade é ceder esse lugar para elas e sair desse lugar, a gente consegue tomar a nossa vida. Lembra lá da estrelinha? Você vai se colocar no seu lugar de estrela. Mas por que será que acontecem essas dificuldades na nossa vida? Por que acontecem esses desequilíbrios que a gente fala? Como, por exemplo, não ter dinheiro, não conseguir ter um relacionamento. Para que a gente consiga incluir essas pessoas. A constelação familiar, ela fala de sistema. E o sistema é muito sábio. E pelas ordens do amor, a gente não consegue deixar ninguém excluído do sistema. Nada fica debaixo dos panos. Por isso, quando a gente faz uma constelação familiar, o termo que a gente usa é lançar luz. Lançar luz é tomar conhecimento. E quando a gente toma conhecimento de determinada coisa que aconteceu antes e a gente olha para aquilo, aquilo toma um lugar. Então aquilo não está encoberto mais. E dessa forma a gente consegue tomar o nosso lugar, certo? Então imagine lá que a sua tia, alguém lá de trás, não pôde ter um relacionamento por qualquer motivo que não tem nada a ver com você, mas de alguma forma você está honrando aquela pessoa, novamente repetindo o que ela passou.
A constelação familiar vem para você tomar conhecimento daquilo e honrar sim aquela pessoa, mas de uma outra forma. Como? Sendo feliz. A gente honra o nosso sistema, o nosso pai e a nossa mãe sendo felizes. Porque essa é a natureza da vida. A natureza da vida é o equilíbrio. Imagine as árvores, imagine a natureza como um todo, né? A natureza ali fora. Sempre vai ser para a prosperidade, para a abundância, né? Uma árvore, por exemplo, ela não está preocupada se vai chover amanhã para que ela possa se manter viva. Ela simplesmente está. E assim é a natureza do todo e do sistema. O nosso normal é ser leve. O comum da vida, o normal, o saudável é ser leve. E se não está leve é porque você está fora do seu lugar. Então a constelação familiar, ela traz essa proposta para que você sente na sua cadeira e você tome o seu lugar. Como é que é feita essa constelação familiar de fato? Estou completamente perdida agora, Larissa, não entendi nada. Normalmente a gente procura um constelador e você vai como um cliente. E tem a forma de você ser constelado, vamos colocar assim, através de bonequinhos. Geralmente são bonequinhos de madeira, porque a madeira é um condutor de energia muito forte. Ela acabou de vir ali da natureza, né? Não tem muita intervenção humana. Então a gente usa esses bonequinhos para que eles possam representar as pessoas da sua família. Então a gente coloca aqueles bonequinhos ali no que a gente chama de campo, tá? Coloca você, que é o constelado, que é o cliente, e a sua questão. Qual é a sua questão? Vamos supor, não consigo ter relacionamentos. Então a gente vai colocar você e vai colocar essas pessoas que são representadas pelos bonequinhos ali, na disposição que está nesse momento dentro de você. Então eu gosto muito de entender a constelação familiar como se ela fosse uma maquete da sua questão. E a posição que cada pessoa ocupa diante daquela questão faz toda a diferença. A gente tem posições corretas, vamos colocar entre aspas esse correto, porque não existe certo e errado, né? Mas a gente tem posições mais leves, como a gente se posiciona para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos, qual é o seu local, né? E a gente usa esses bonequinhos para que a gente consiga fazer essa dinâmica. Então, a constelação familiar, além de ser uma proposta para que você entenda de onde veio essa questão, ela também é um movimento de cura. Porque quando você lança luz, lembra do lançar luz? Quando você lança luz e toma conhecimento de determinada coisa, você acaba ocupando o seu lugar e entendendo. Então, a constelação familiar tem algo que eu acho fenomenal e maravilhoso e super necessário na nossa vida, que é a empatia. Eu acredito que é o mais próximo que a gente consegue chegar de se colocar no lugar de outra pessoa. Quando a gente entra no lugar daquele bonequinho ali, vamos supor, da sua mãe, a gente consegue sentir na pele muito mais ou menos, porque óbvio que isso não é possível, mas a gente chega bem próximo de sentir na pele o que a sua mãe sentiu em relação às coisas. Então, o constelador vai fazer alguns movimentos e a gente vai usar algumas frases de cura para que você consiga conduzir essa sua questão e consiga encontrar um ponto de leveza. Isso que eu estou falando são os bonequinhos, essa técnica dos bonequinhos. Mas existe também a constelação familiar em grupo, que é o constelador, o constelado, que é o cliente, que é você, e as outras pessoas que vão representar as pessoas da sua família. Quando eu descobri a constelação familiar, eu imaginava que tinha a ver com o teatro. Então me convidavam, você quer ser representante da constelação familiar? Eu pensava, claro que não, eu vou ter que atuar uma coisa que eu nem sei, mas não tem nada a ver com isso, gente. A gente vai representar, mas a gente vai ser conduzido pelo constelador. É claro que existem consteladores e consteladores, e como toda profissão, toda técnica do mundo, existem bons consteladores, existem consteladores que não são tão bons, né? Mas aí você vai sentir no seu coração qual que é o melhor para você, que vai trazer a sua clareza e a sua cura, vai te ajudar nesse caminho, na verdade, né? Então, como acontece? O constelador, novamente, vai conversar com você antes, vai entender qual é a sua questão e vai montar esse campo. Geralmente, as pessoas sentam em círculo, em cadeirinhas, e o constelador vai pedir para que você escolha alguém para te representar. Então, você vai escolher alguém daquele grupo de pessoas, vai posicionar ali no meio do campo, no meio desse círculo, e o constelador vai pedir para que você escolha outras pessoas.
Pode ser a sua questão mesmo. Vamos supor que você sinta inveja, dor, qualquer coisa, qualquer emoção, qualquer sentimento. Pode ser que ele escolha, inclusive, uma pessoa para representar isso. Pode ser que ele escolha o seu pai, a sua mãe, as pessoas, né? E ele vai pedindo, vai perguntando o que cada pessoa está sentindo. E são feitas as dinâmicas, as pessoas vão trocando de lugar e ele vai conduzindo. Então não tem nada a ver com teatro, você não está solto ali, tá bom? E eu acho muito interessante quando a gente faz uma constelação presencial com um grupo, como aquelas pessoas que às vezes não tem nada a ver com o seu sistema familiar e nem te conhecem, conseguem sentir direitinho o que aquela pessoa está sentindo. É sensacional. Eu acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de um dia representar numa constelação familiar, mas isso daí eu sou um pouco suspeita para falar, né? Bom, então o que a constelação familiar traz? Leveza. Quando a gente começa uma constelação, geralmente a gente está muito pesado. Geralmente a gente está em sofrimento. Quando a gente procura uma terapia, principalmente uma terapia de intervenção, como é o caso, a gente está em sofrimento. Então, no final, a gente vai conseguir fazer as dinâmicas para que a gente entre no nosso lugar. E é importante a gente saber também que a constelação familiar, por tratar de um assunto muito profundo, muito subjetivo, a gente não pode fazer sempre. Tá? A gente não pode fazer constelação familiar uma vez por mês, uma vez por semana. Por quê? Como ela se trata de algo que está embaixo, algo que está bem nas entrelinhas, e como você está inserido num sistema, quando você participa disso e quando você faz o seu processo de cura, essa cura vai para o seu sistema também. Imagina só. Você está vivendo a sua vida do jeito que você está aí agora, e as coisas estão pesadas, e imagine essa vida como se fosse um potinho com areia e com água, tá? E existe ali uma disposição dessa areia. E aí a gente vai para uma dinâmica, para uma constelação familiar, você se constela. O que seria isso? Você chacoalhar esse potinho, tá? E daí você volta ele para essa posição. Aquela areia que foi chacoalhada, ela vai tomar uma nova disposição aqui embaixo, né? Só que vai levar um tempo para que cada grãozinho de areia caia. Então, essa constelação familiar faz com que você consiga ter uma nova disposição ali do seu sistema mesmo. Você vai entrar no seu lugar. Aquelas areinhas vão entrar em outros lugares. Então, é importante que a gente espere um tempo, tá? Não é para você fazer sempre, porque acaba que você vai anular o que está ali atrás. A gente está tratando de emoções e de sentimentos e a gente tem que ser muito responsável com isso, tá bom? Então tá, Larissa, quando é que eu posso fazer uma constelação familiar? Bom, você pode fazer uma constelação familiar se você já fez antes, depois de 4 a 6 meses. É lógico que não existe um tempo exato, mas a gente fala de 4 a 6 meses, que é o tempo para as coisas darem uma acalmada, para as areinhas irem para os lugares delas, tá bom? Mas depois disso você pode fazer novamente. Não é que seja necessário, não é necessário, só se você sentir que é realmente. Não, agora eu tô querendo olhar outra questão. Já olhei a relação com a minha mãe, tô bem, tô me sentindo bem, mas eu acho que existe uma outra questão aqui para olhar. Ok, pode fazer a sua constelação familiar, tá? E a constelação familiar, a gente não substitui terapia. Não substitui terapia. É importante a gente saber disso, tá? Existem terapeutas sistêmicos, eu sou terapeuta sistêmica e a gente vai olhar o sistema e a gente vai entender aos poucos, mas ela é uma terapia de intervenção. Uma dúvida muito frequente: quanto tempo dura uma sessão de constelação familiar? Depende. Eu já fiz constelações familiares que duraram meia hora e outras que duraram 3 horas, né? Eu sei que é muito, mas é porque é um processo. A gente vai conversar com você, vai conversar com o cliente, entender quais são as questões, quais são as demandas da sua alma e colocar ali no caso, né, dos bonequinhos, colocar e fazer essa dinâmica. Então depende muito, tá? Outra pergunta: as constelações familiares podem ser online? Sim, podem ser online. Isso é uma questão de escolha, o que você sente mais afinidade. Existem pessoas que gostam de fazer presencial e pessoas que fazem online. A dinâmica é a mesma. Valores de constelação familiar. Se você já procurou uma constelação familiar, você sabe que os valores geralmente são bem diferentes dos valores de terapia. Existem constelações familiares de R$ 200 até R$ 1.000. Por quê?
Porque a constelação familiar é algo que, pessoalmente falando, ela te traz uma clareza muito grande. Eu já fiz terapia, eu faço terapia desde os 10 anos de idade, tem muito tempo, mas tem coisas que eu vi na constelação familiar que eu não consegui ver em terapia. A terapia, para mim, entra num lugar de acompanhamento, para que a gente consiga lidar com aquelas dores. Então, eu acho que a constelação familiar, ela traz as coisas com muita rapidez. A proposta de cura é muito mais rápida, mas é claro que isso é algo que vai depender de você, da sua disposição, da sua vontade de mudar as coisas também. Ela é feita em conjunto, o terapeuta e você, o constelador e você. E depende de muita coisa. Depende do seu sistema familiar, da sua vontade de mudar. Depende do seu terapeuta também, se é um bom terapeuta de constelações familiares. Então, muita coisa é importante colocar aqui, tá? Bom, eu acho que é isso tudo. Eu vou trazer mais vídeos explicando como a constelação familiar pode te ajudar. Quais são as ordens do amor? Quem foi Bert Hellinger? E tem muito conteúdo aí pra gente falar, tá bom? Vou lembrar para você inscrever aqui no canal do YouTube, onde eu vou trazer esses vídeos, e me seguir lá no @ do Instagram, para lá da terapia. Lá eu falo um pouquinho mais sobre constelação familiar e como que isso pode te ajudar e curar a sua vida.